A presença do Senhor é notória nesse lugar. Sejam bem-vindos ao Culto da Laje. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Prazer poder voltar nesse lugar de novo, rever amigos, pastor Carlos, sempre dirigindo o culto com excelência, família Cavalcante, vocês têm a cara da riqueza. O Zé Silva, Renan falando de oferta. Eu me lembro que no aniversário do Marcos Pereira, da Dude, no meio da rua, o pastor Marcos falou assim: o Bispo Hinaldo vai pedir oferta. E como pastor da Universal, está no nosso DNA, né? Aí eu chamei no meio da rua 12 pessoas para dar R$1.000 na hora. E vieram 11. Eu falei assim: eu pedi 12. Deus não dá nada pela metade. Está faltando a 12ª. Aí o Renan estava lá escondido. Vou ou não vou? Vou ou não vou? Era ele. 12º. Hoje está aí, falando de oferta. Porque um dia Deus tem direito de pedir, amém? Agradecer a Bruna. Deus abençoe a vida da Bruna. Conheço a luta dela e hoje ela está aí para a glória de Jesus. Saudoso Carlinho. Muito bem, gente, sem muita delonga, abra sua Bíblia então em 1 Samuel. É um texto muito conhecido, mas eu trago uma palavra para alguém. 1 Samuel 16, versículo 5. 1 Samuel 16, 5. E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e a seus filhos e convidou ao sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha o coração. Então chamou Jessé a Abinadade, o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem é este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu, não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços, disse, ainda falta o menor, que está apacentando ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele... Diga-se para quem está do teu lado, a ordem é para não sentar. Versículo seguinte diz assim: então mandou chamá-lo, fê-lo entrar. Era ruivo, formoso de semblante e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Mas aqui a gente viu que a ordem não era para sentar. Mas Samuel sentou. E Deus disse: levanta. Não era para sentar, porque ele sentou. Daqui a pouco eu explico sobre isso. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Pode sentar, dando glória. Só quem tem para dar. Quem não tem, não precisa dar. Quem tem para dar? Meus irmãos, se eu posso dar um título a essa mensagem, o título é: se quem está te vendo não está te valorizando, é porque não nasceu para te ver. Fala para quem está do outro lado: se quem está te vendo
não está te valorizando, é porque não nasceu para te ver. Eu vou só abrir aqui um parênteses, antes de falar disso, falando de José. Todo mundo conhece a história de José. José vai ter um sonho e vai revelar esse sonho aos seus irmãos. E um dos sonhos de José vai dizer assim, os meus feixes ficaram de pé. E os irmãos vão dizer assim, vai governar sobre nós? Mas José não está falando de governo. José não está falando de reino. José está dizendo assim, o meu sonho, os meus feixes ficaram de pé. Em outras palavras, olha, vocês podem me vender, eu posso ir para a cadeia, eu posso ir para a prisão, eu posso ir como escravo, mas no meu sonho eu não fui escolhido para ficar caído. No meu sonho eu vou ficar de pé. Eu não sei o vale que tu está passando, a dificuldade que tu está passando, mas pode ter certeza que Deus não te escolheu para ficar caído. E os irmãos de José vai chamá-lo de sonhador e vai vendê-lo como escravo para o ismaelita. E o ismaelita, quando bate os olhos em José, compra José e vai agora vender José como escravo. E Potifar, quando vai bater os olhos em José, vai vê-lo um bom trabalhador e vai levá-lo, vai comprá-lo e vai levá-lo para a sua casa, para ser um bom trabalhador na sua casa. A mulher de Potifar, quando bate os olhos em José, vai ver José um homem fisicamente atraente, sexualmente, e vai tentar desejá-lo. E tudo vai acontecer. E um dia Faraó vai ter um sonho, ninguém vai revelar o sonho de Faraó. E alguém diz, olha, tem lá na cadeia alguém que interpreta sonho. Manda chamá-lo. E quando José chega diante de Faraó, Faraó reúne todo o sinédrio, Faraó que não se rendia para ninguém, Faraó que não se submetia a ninguém. Quando Faraó bate os olhos em José, vai ver o que ninguém havia visto em José. E vai dizer assim, acharemos porventura homem como esse em que há o Espírito de Deus? Olha, é pouco barulho para um culto pentecostal. Mas deixa eu falar algo para você. Os irmãos de José viram em José um sonhador. O ismaelita viu nele um bom escravo. Potifar viu nele um bom trabalhador. A mulher de Potifar viu nele um bom homem sexualmente atraente. Mas Faraó viu em José um homem segundo o coração de Deus. Diga para quem está do outro lado, fica tranquilo. Se quem te viu, não está te valorizando, já está aqui nessa noite alguém que vai te valorizar. Deus forte. Aleluia. Pode beber essa água? Aí, o tempo vai passar. Deus vai chegar para Samuel já na sua velhice, próximo de jubilar. Vai dizer assim para Samuel, Samuel, eu preciso te levar na casa de Jessé para você ver o que você ainda não viu nessa terra. Porque quem está lá não está vendo o que eu estou vendo. Então eu preciso te levar na casa de Jessé, eu preciso te levar lá no culto da laje, porque alguém vai ver o que ninguém está vendo. Samuel, você desculpa eu errar os nomes, que eu estou gripado para caramba, estou 2 dias caído em casa, estava com febre, eu só vim hoje, porque segunda-feira passada era para mim ter vindo, mas era a minha convenção do partido, eu não pude vir, eu falei, se ainda que eu esteja doente, eu vou lá. E estou vindo aí na prova, tive Covid 2 ou 3 vezes, de vez em quando eu esqueço tudo, mas dando glória. Então, Samuel deve ter pensado assim, o que eu ainda não vi nessa vida? Porque eu já vi de tudo. E Deus está me dizendo agora que vai me levar na casa de Jessé para mim ver o que eu ainda não vi. Porque na minha concepção, você pode divergir de mim, mas na minha concepção, Samuel foi o segundo homem
no Velho Testamento que mais viu a glória de Deus. O primeiro foi Moisés, sem dúvida, que viu as pragas, que viu Deus tirar o povo do Egito, que quando saiu do Egito, alguém disse assim, tá bom, tirou o povo do Egito, mas não tem quem escape no deserto. Meus irmãos, já subiu o Monte Sinai e atravessando o deserto, o guia dizia assim, olha, beba água, ainda que não tenha sede, porque de dia o sol é 50 graus e à noite é 10 abaixo de zero. Ninguém escapa no deserto, porque no deserto não tem árvore, no deserto não tem sombra. E talvez alguém dizia, ele saiu, mas vai morrer no Egito, só que não vai morrer no deserto. Só que quando ele chega no deserto, o nosso Deus, que hoje está presente nesse lugar, o Deus Yahvé, o Todo-Poderoso, é quem cuida da gente, é quem guarda a gente, é quem provê para a gente, durante o dia vai colocar uma nuvem de sombra sobre aquele povo. Por onde aquele povo ia, tinha uma sombra. Eu aprendi que o sol aparece para todos, mas a sombra, a nuvem, só está na vida daquele que está debaixo do esconderijo. Eu vim profetizar, pode acontecer o que acontecer, tem sombra que vai guardar a tua vida, tem sombra que vai te proteger, tem sombra que estará todos os dias te guardando. Escapou do dia, vai vir a noite vem o frio, a noite vem, as feras saem para caçar. E qual é a preocupação de Deus? Vem Deus à noite e coloca uma coluna de fogo, porque se tem fogo, a onça não chega, o leão não chega, a jararaca não chega, a fofoqueira não chega. Se tem fogo, a calúnia não chega. Onde é que tem fogo? Onde é que tem fogo da presença de Deus? Meu irmão, não fica preocupado com o que vão falar da tua vida, que vão criticar a tua vida. Se tem fogo, fogo queima tudo, nada vai grudar em você. E nessa noite tem fogo, tem presença de Deus neste lugar. Eu não respeito título de bispo da Igreja Universal, eu não respeito título de cantor, título de dirigente, título de vereador. Deus, aliás, o diabo não respeita nada disso. O diabo não respeita canudo em universidade. Satanás respeita quem tem a presença de Deus. E onde é que está a presença de Deus? Adora ele aí, faz aquele barulho que o inferno não gosta. Ah, meu irmão, tudo que o diabo queria era que você ficasse de boca fechada. Mas adora, vai, adora porque tem cura, adora porque tem libertação, adora porque tem porta aberta, adora porque tem salvação, tem nome escrito no livro da vida. Ei, seja cheio desta presença. E se você recebe, aplaude bem forte o nome dele e dá o glória a Deus mais alto que tu puder. Era essa a presença. Lembra quando eles vão sair para entrar em Jericó? O rei de Jericó diz assim, não, aqui eles não entram. Fechou Jericó, diz assim, por aqui eles não passam. E foi lá para cima do muro ver, e aquele povo não tinha exército, aquele povo não tinha canhão, aquele povo não tinha fuzil, não tinha metralhadora, e o rei do Egito falou assim, mas isso não vai passar nunca. E alguém deve ter dito, eu vou conjecturar, ô rei, aquele povo não luta com fuzil, não luta com metralhadora, não luta com canhão. Veja que na frente daquele povo tem os levitas carregando a arca, porque na frente daquele povo não vai o escudo humano, vai a presença de Deus. Ah, meu irmão, é a presença de Deus que está com a gente, é a presença de Deus que nos guarda, é a presença de Deus que nos protege, é a presença de Deus que faz a gente estar guardado nesse mundo tão violento, tão perturbado, mas a presença de Deus continua real neste lugar. E Moisés fez tudo isso. Samuel foi o segundo. Por quê? Porque Samuel vai ver a glória de Deus. Veja que Samuel vai viver na teocracia, aonde quem governava era o próprio Deus. Samuel vive no regime teocrático. Deus é o governo. Era Deus que guiava aquele povo, era Deus que dirigia aquele povo era direcionado, era conduzido, era guiado por Deus. Então Samuel vive nesse período onde Deus era o governo desse povo. Só que esse povo vai cansar de ser governado por Deus e vai querer ter o seu próprio rei. E parece que essa palavra foi escrita hoje.
Você veja que as pessoas hoje cansaram de ser governadas por esta palavra. Elas não querem mais ser governadas por estas palavras. Elas acharam que essa palavra ficou ultrapassada. Por isso, cada um faz da vida o que quer. O camarada faz o que quer da vida, porque acha que a vida é dele. Ninguém quer ser mais governado com esta palavra. Mas essa palavra continua tendo princípio. Ela não muda jamais. Então, as pessoas hoje não querem mais ser governadas por essa palavra. Querem fazer a vida delas o que bem querem, bem entende. E você precisa respeitar, porque se você não respeita, você se torna intolerante. Então você, ainda que não concorde, tem que respeitar, porque eles estão criando leis, cada dia mais leis, que a gente tem que submeter às leis, não tem jeito. E se você vai contra as leis, você é intolerante, porque eles não querem mais ser guiados por esta mensagem. E o povo cansou. Então Samuel vai sair do regime teocrático. Inclusive Samuel vai ser ele quem vai ungir o primeiro rei. Sai da teocracia e vai entrar na monarquia. Eles vão ter um rei que será ungido pelo próprio Samuel. Então repare que ele vai sair da teocracia, do regime onde Deus é quem governa, e vai para a monarquia, onde o rei será consagrado por ele. Samuel viu isso tudo. Samuel viu a arca voltar para Jerusalém. Lembra que os filisteus perdiam todas as guerras para Israel. E eles descobriram assim, olha, só tem um jeito da gente vencer Israel. É roubar deles a arca. Porque a arca é a presença de Deus na vida dele. Porque no passado Deus habitava em tendas. No passado Deus habitava em arca. Hoje Deus não habita mais em tendas. Hoje Deus não habita mais em arca. O lugar está aconchegante. Eu vim aqui quando não tinha telhado. Eu vim aqui quando era um frio desgraçado. O vento entrava para cá, para lá. Olha, que luta. Mas Deus não habita em tempo feito por mão de homem. Diga para quem está do outro lado. Ele escolheu morar dentro de você. Olha, no meio de 8 bilhões de seres humanos, você foi escolhido para ser templo do Espírito Santo. Essa é a raiva de Satanás contra a tua vida. Então, Samuel vai ver, porque os filisteus vão roubar a arca. Lembra que eles roubam a arca? E eles vão fazer o seguinte, vou humilhar esse Deus, vou pegar a arca e vou colocar em frente da Dagon. Eles colocaram a arca em frente da Dagon. O que aconteceu no outro dia? Estava lá Dagon curvado diante da arca. Eles não entenderam. Pegaram o Dagon, reergueram o Dagon. No outro dia, quando acordaram, Dagon estava sem cabeça, sem tronco, sem nada. Porque quem tem a presença de Deus não tem bruxaria, feitiçaria, magia negra, não tem calúnia, não tem inferno, não tem fofoca, não tem nada que fique de pé diante da presença de Deus. E Davi então vai mandar buscar a arca. E quando a arca chega de volta em Jerusalém, o Espírito Santo vai tomar Davi de tal maneira que Davi vai dançar, vai pular, vai saltear, vai ficar nu diante desta arca, diante desta presença. Mical, lá na janela, quando vê Davi nu, vai dizer assim, você parece um vadio na frente do povo, porque Mical via Davi rei, mas diante da presença de Deus, Davi não se via rei, Davi se via adorador. Ei, meu irmão, diante da presença de Deus não tem vereador, não tem cantor, não tem pregador, não tem empresário. Diante da presença de Deus tem adorador. Cadê os adoradores do culto da laje? Cadê os adoradores do culto da laje? Tem adorador, meu irmão? Então adora, diga que você o ama, diga que você o adora, diga que ele é a razão da tua vida, que você está aqui por ele. Então Samuel vê essa grandeza toda. Então por que Samuel ainda não tinha visto? Então ele agora vai na casa de Jessé para ver o que Deus iria mostrar para ele que ele em vida não tinha visto. Quando ele chegou lá, Jessé então apresenta lá os seus 8 filhos. E quando Samuel bate os olhos em Eliabe, falou assim, caramba, vivi para ver o novo rei. Vivi, poxa, era isso que eu ainda não tinha visto. Olha a estatura de Eliabe. Já era até soldado do rei.
Tríplice avantajado, bíceps nem se fala, sarado, barriga de tanquinho. Quando Samuel bateu os olhos, disse: esse é o cara, vou ungir. Aí Deus vai ensinar uma lição para Samuel e para a gente aqui hoje. Deus vai falar assim: Samuel, eu sou diferente dos homens. Por quê? Porque os homens, infelizmente, vê o que está do lado de fora. Deus olha para o coração. Deus sabe do que está no coração de cada um da gente. É o coração que vale para Deus. Não é a obra que você faz, não é o dízimo que você dá, não é as vigílias que você vai para monte, não é a evangelização que você faz, não é porque eu estou aqui pregando. Deus não quer saber nada disso, porque para Deus não vale o que eu faço, para Deus vale o que eu sou. E tem gente fazendo coisa extraordinária, mas no fundo, Deus sabe que não são nada. Jesus nos amou quando a gente estava lá no mundo, quando você estava lá nos vícios. Lá atrás, quando a gente não era nada, Ele já havia nos amado, morrido na cruz por mim e por você. Como é que Ele não te ama? Ah, Deus não me ama. Como é que Ele não te ama? Olha o que Ele passou. Olha o que Ele sofreu. A ingratidão, a traição de Judas. Tudo porque te amava, tudo porque nos amava. Não é agora não, é quando a gente estava lá fora ainda. O que a gente faz agora inere de um coração voltado para ajudar o próximo. Mas isso não acrescenta nada, porque não é mérito, é graça. Nenhum de nós merecemos nada, mas a graça dele nos alcançou. Diga-se para quem está do outro lado, diz assim: meu irmão, o que você fez para Jesus e com a tua cara? Porque a gente erra pra caramba, pessoal. Gente, a gente falha pra caramba, pessoal. Gente, mas Ele nos ama. Quem é mãe aqui? Quem é mãe? Quem é mãe? Vou falar da mãe, pai muito não, mas mãe. A senhora tem um filho, lembra do primeiro filho? Lembra? Engravida, vem o enjoo, cabelo cai, começa a inchar, perna incha, não dorme direito, tem náusea, tem dificuldade, tem desejo. As grávidas de hoje em dia é diferente das grávidas do passado. Porque as grávidas do passado, pastor Carlos, tinha desejo de comer tijolo. Né? A de hoje em dia quer comer caviar, quer comer lagosta. Sou do teu que... Quem é dessa época as grávidas gostavam de comer tijolo? Aí comeu tijolo aí, ó. Só a velha guarda. Até isso muda. Até as grávidas contemporâneas mudam. Então tem toda a transformação, não consegue dormir, tem que dormir às vezes sentada. Quando o filho nasce, começa a chorar, ela não tem experiência, aí liga para a mãe, liga para alguém que tem experiência, aí alguém fala assim, ó, dá um chazinho aí de erva doce que vai parar de chorar. Aí a mãe vai lá, dá um chá de erva doce na mamadeira e a criança para de chorar. A criança parou de chorar, agradeceu a senhora por ter dado chá de erva doce? Não. Aí acorda de madrugada para dar de mamar. Aí acorda o relógio biológico na hora certa, acorda, dá de mamar, e a criança mama, depois bota para rotar, e a criança vai dormir. Agradeceu por ter dado ela de mamar? Não. Aí a criança faz cocô na fralda, tem que limpar a fralda, tem que trocar a fralda. Depois que a criança está limpinha, agradeceu por ter limpado ela? Não. E a senhora deixou de amá-la? E, se possível, até morre por ela. Assim é Deus. Deus não me ama mais quando eu faço tudo certinho, nem deixa de me amar quando eu erro. Ele simplesmente te ama e te escolheu para ir morar no céu eternamente com Ele. A religião é quem impõe regras. A religião é quem diz que você tem que fazer tudo certinho. É a religião que quer controlar o ser humano. Não entende
que não é meritocracia. O apóstolo Paulo vai dizer assim, porque Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do quais eu, Paulo, sou o principal. Caraca, o cara que foi ao terceiro céu, o cara que viu coisa que não deu nem para descrever, tamanha grandeza da revelação, se considera o mais pecador de todos os homens. E eu e você vamos achar que somos alguma coisa, pessoal? Não merecemos nada. Jesus veio salvar pecador. Jesus não veio salvar quem está bem. Se você acha que tu está bem, tu não vai ser salvo. Ele só veio salvar quem considera-se pecador. Quem aqui se considera um pecador? Levanta a mão. Então pode ter certeza que teu nome está escrito no livro da vida e você vai morar no céu com ele. Então Deus precisava ensinar isso para Samuel. Samuel, eu não vejo o que o homem vê o coração. Lembra dos dois que estavam na cruz, os dois malfeitores? Um disse assim, Senhor, tu salvou tanta gente, salva-te mesmo, salva a gente. Prepotência. O outro disse assim, que é isso, rapaz? Nós merecemos estar aqui. E esse homem, o que é que fez? E ele disse para Jesus, Senhor, lembra de mim quando chegar no teu reino? O que é que Jesus disse para ele? Ainda hoje? Precisou ele se batizar? Precisou dar dízimo? Precisou dar oferta? O que é que Jesus viu naquele ladrão? O coração. Ele estava como ladrão, mas tinha um coração bom. Tem muito ladrão que está aí no morro agora, mas que tem um bom coração. Tá, momentaneamente, mas breve vai sair. Momentaneamente. Mas são ladrão que respeita morador, são ladrão que respeita filho de morador, são ladrão que se depender, bota a mão no bolso para comprar um remédio, não esculacha morador, não esculacha ninguém. Tem um coração bom, está lá no crime, por enquanto. Mas Deus vai salvá-lo. Agora tem outros que não respeita ninguém, respeita? Assim na cruz. Então quando Deus olha, pessoal, Deus olha para o nosso coração. É o nosso coração que Deus olha. E Samuel então não aprende a lição. Caramba, eu achei que era isso que eu tinha que ver. Cair do cavalo. Imagina, aqui prega os maiores pregadores. E quando Deus quer falar, traz um bicho da Universal. Fala para quem está assim, Jesus está voltando mesmo. Fomos lá em Camboriú, lá em Camboriú, um bicho da Universal pregando, encontrei ele e o saudoso Carlinho lá. O que está fazendo aqui? Olha o que Deus faz. Eu fui pregar em Orlando. Josué falando, comprou para eu falei, pô, olha, eu tenho um problema na coluna, não posso ficar sentado muito tempo. Não tem problema não, você vai de primeira classe. E eu fui para Orlando, eu e minha esposa nunca tinha saído do país. O lugar mais longe que eu tinha ido foi Caxias, que a minha irmã casou, eu morava na Penha, e ela foi morar em Vilar dos Teles. E eu ia de Penha para Caxias, lugar mais longe que eu tinha ido. Nem nos meus sonhos imaginei ir para a Flórida, ir para Orlando, conhecer a Disney. Dá um glória aí, sem inveja. Olha o que Deus faz. Eu mereço isso? Não, mas é a graça. É a graça. Quem sabe não está aqui nesse culto alguém que hoje vai bater os olhos e vai se tornar o maior empresário do Brasil. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe o Hinaldo lá da Vila Cruzeiro, Paraíba, vem para o Rio de Janeiro com 2 anos de idade. Fui morar no barraco de madeira, lá na Vila Cruzeiro. Repeti a 5ª série 3 vezes na mesma matéria, português. Está rindo porque não é tu. Mas quando Deus quer ensinar alguma coisa para a gente, Osiel, faz a gente casar com a professora. Eu chegava em casa, tinha uma lista de coisa errada. Zaqueu subiu na árvore. Ela, nego, não é Zaqueu subiu na árvore, não. Aprenda. Eu com raiva, porque mulher não gosta de ouvir homem, ou homem não gosta de ouvir mulher, né? Ah, tá barrado, qual era a faculdade de Pedro? Ela calada, dizia assim, nego, um dia Deus vai te colocar entre os grandes. 34 anos se passaram, olha onde Deus me trouxe hoje, no meio da família Calvacante, no culto da laje. Bate palma para Jesus aí, por esse ministério. Estou no meu 2º mandato de vereador, sou presidente da comissão mais importante numa casa de lei, justiça e redação. Como é que Deus faz?
Era o desgosto da minha família. Fui o único filho a cheirar cocaína, a fumar maconha. E todo mundo dizia assim para mim: Naldo, você vai matar sua mãe de desgosto. Era o pau torto, que nasceu torto, que morreria torto. Mas em 87, pela primeira vez, eu entrei numa portinha pequenininha, cheio de vergonha, achando que alguém ia me ver entrando numa igreja de crente. Entrei correndo na Igreja Universal. Quando cheguei lá, conheci o filho do carpinteiro José. Pegou não, né? Só quem trabalha com marcenaria, com carpintaria, sabe dar jeito em madeira torta. Olha o que Jesus fez comigo. Eu profetizo, vai fazer contigo também. Aí vai passar Jonadab, Noé, vai passar Samar, aquele que mais se parece rei, o nome Samar. Assim vai passar os 8 filhos. E Samuel vai perguntar para Jessé: acabaram os teus filhos? E eu gosto disso, porque Samuel vai falar assim, ó, acabar, a Jessé vai falar assim, ó, acabar não acabou não. Mas o outro não dá. O outro é fora do comum. O outro tem cheiro de bicho. O outro tem cheiro de mar. Samuel diz assim, ó: ninguém senta antes que ele venha. Aí alguém vai sair para chamá-lo. Por quê? Porque ninguém estava vendo Davi. Mas quem tinha que ver estava vendo. Glória a Deus, aleluia. Ninguém estava vendo Davi matando o leão para salvar a ovelha. Mas Deus estava vendo. Ninguém estava vendo Davi matando o urso para salvar a ovelha. Ninguém estava vendo, mas Deus estava vendo. Ninguém está vendo a tua luta. Ninguém está vendo tuas lágrimas. Ninguém está vendo as decepções que tu tem tido na vida. Ninguém sabe o que tu está passando. Olha, mas Deus está vendo. Às vezes quando tu chora, às vezes quando tu procura ajuda, e às vezes, ao invés de ajuda, só acusação. Ninguém está vendo a tua humilhação. Mas quem tem que ver, está vendo. Aguenta mais um pouco. O jogo vai virar. Não sei quanto tempo, mas aguenta mais um pouco. A exaltação vai chegar. Então vão e chamam a Davi. Quando Davi, eu vou imaginar, entra pela porta, e Samuel, presta aqui a cadeira, e Samuel, quando vê aquele garoto fora do padrão, que era ruivo, tinha até olhos azuis, era pequenininho, não nascia ninguém daquele jeito ali. Quando entra aquele garoto pelaquela porta, a Bíblia diz que Samuel senta. Em outras palavras, diz assim: não. Eu não acredito que é isso. Subjugou. Será que aqui no culto da Rocinha tem alguém? Poderia ter lá em Ipanema, poderia ter lá no Recreio, na Barra, poderia ter lá em Miami, mas será que aqui hoje Deus pode escolher alguém? Aleluia. Samuel subjuga e senta.
Você não vê Deus falando assim: Samuel, não senta não, fica de pé. Você recebeu os 8 filhos de pé, então fica de pé. Não, Deus não fala e permite que Samuel sente. Tem muita gente que sentou e Deus permitiu que sentasse, que não acredita na sua recuperação, que não acredita na sua transformação, que não acredita que você vai dar a volta por cima, que não acredita na exaltação. Sabe por quê? Está te subjugando, está te desprezando. E Deus permitiu que sentasse para ver que na hora certa que vai chegar, a honra vai vir de Deus sobre a tua vida. Se ele quiser usar o médico, ele vai usar o médico. Se ele quiser usar o advogado, vai usar o advogado. Se ele quiser usar o empresário, vai usar o empresário. Se ele quiser usar o político, ele usa o político. Mas se ele quiser, ele age diretamente na tua vida. Então ele sente, e Deus permitiu que ele sentasse. Quando aquele garoto, fora do comum, fora do padrão, entra por aquele lugar, e todos falam assim: levanta, Samuel, e unge, porque este é ele. E quando Samuel então, vem cá meu pastor, quando Samuel então pega o chifre com azeite para derramar sobre a cabeça de Davi, o texto vai dizer que não foi Davi, me abraça aqui, que se apega a Deus, mas a Bíblia vai dizer que daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi e disse: tu é meu, por onde tu for eu estou contigo. Tu pode até escorregar, mas eu te seguro. Tu pode até cair, mas eu te levanto. A partir de hoje tu não faz mais o que você quer. Davi, a partir de hoje, tu onde for eu estarei contigo. Tu é meu e o inimigo não prevalecerá contra a tua vida. E quando essa unção veio sobre Davi, somente Davi, aqueles que ninguém considerava nada, se tornou o maior rei de Israel. Somente Davi conseguiu reinar sobre as 12 tribos, porque Israel sempre foi dividido. Em Judá, o rei era Josafá. Em Samaria, o rei era Acabe. Sempre teve reis diferentes. Mas Davi, fora do padrão, com a unção de Deus, conseguiu unir todas as tribos. E Deus tem me usado para isso. Eu tenho um slogan que eu quebrei vários paradigmas. Porque antigamente a gente orava assim: quando orar, de orareis assim. Ao invés de falar Pai Nosso, a gente falava assim: Pai meu. Que eu achava que o Pai era só da Universal. O assembleano achava que o Pai era só da Assembleia. O batista achava que o Pai era só do Batista. Mas Jesus diz assim: não, o Pai é nosso. Somos tribos diferentes, mas vamos morar no mesmo céu. Bota a família Cavalcante para cantar, meu Deus, até o banco macho. Porque é a tribo pentecostal. Bota o Oziel, outra coisa. Aí pega um presbiteriano, é de outra coisa. Pega um metodista, é de outra coisa. Cada um com o seu jeitinho, cada um com a sua maneira, cada um com o seu gosto. A gente não está aqui por causa de homem, está aqui por causa de Deus. E quem vê o nosso coração é Deus. E nessa noite Ele me trouxe aqui para dizer para você: fique tranquilo, porque quem tem que te ver não é o vereador, quem tem que te ver não é o cantor, quem tem que te ver não é a Bruna, quem tem que te ver não é o pastor Carlos. Quem tem que te ver, está te vendo, é o Espírito Santo que está aqui nessa noite. Você quer que Ele te veja? Fica de pé que eu quero fazer uma oração por você, porque a Bíblia diz que os olhos dele passam por toda a terra e se faz fixo, se faz forte na vida daquele cujo coração, olha aí, ó, é totalmente de Deus. Então, antes da família Cavalcante voltar a cantar, deixa eu fazer uma oração por você. Feche os seus olhos, meu Deus e Pai. Aqui há pessoas, meu Deus, no anonimato. Aqui tem pessoas matando o leão sem que ninguém veja. Aqui tem pessoas matando o urso sem que ninguém veja. Aqui tem pessoas fiéis ao Senhor, passando por provas, desempregados, devendo,
doentes, mas continuam te louvando, continuam te adorando, estão aqui, meu Pai, mas continua perseverando. Então, Senhor, olha aqui agora, Senhor, assim como o Senhor viu em José, o que os irmãos não viram, o que o pai não viu, o que Potifar não viu, o ismaelita não viu, o Senhor viu. Veja, meu Deus, o que ninguém está vendo no coração dessa mãe, no coração desse pai, no coração desse servo, desse cantor, desse pregador. Veja, meu Deus, um coração contrito, um coração voltado em te servir, sabe, meu Deus, um coração que não barganha, mas um coração disposto a servir. Então vem com a tua unção sobre a vida dele, vem com a tua unção sobre a vida dela, que essa pessoa seja tocado, seja impactado, seja aí agora possuído pela tua presença.